Olá, minhas amigas e meus amigos aqui do Mensagens Kardecistas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Esquenta de Segunda, esses 10 minutinhos de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar no Evangelho no Lar, na live de quarta-feira, às 20 horas, no Instagram e no YouTube do nosso canal. Essa semana a gente finaliza o estudo do capítulo 21, estudando os últimos 2 itens, que são os itens 10 e 11, os falsos profetas da erraticidade e Jeremias e os falsos profetas. Então, a gente vai começar lembrando a advertência de Jesus sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Assim como no passado, hoje ainda somos expostos a ideias, mensagens e até revelações que podem desviar as pessoas da verdade e do bem. Allan Kardec e os espíritos que participaram, da codificação espírita, ou seja, que ditaram o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, a Gênese, o céu e o inferno, alertam que esses falsos profetas podem estar tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. A mensagem espiritual que recebemos precisa sempre ser submetida ao crivo da razão e da moral. Em outras palavras, precisamos avaliar as mensagens e os mensageiros por seus frutos, como nos ensinou Jesus, por seus exemplos de vida e pela coerência com esses ensinamentos. No item 10, os falsos profetas da erraticidade, Kardec ele esclarece que esses falsos profetas são espíritos desencarnados, que, embora ainda presos a ideias egoístas ou de dominação, buscam influenciar os encarnados, nós. Esses espíritos, muitas vezes, usam nomes de figuras respeitáveis para ganhar a confiança dos médiuns e grupos de estudo. Eles buscam, em suas comunicações, semear ideias contraditórias, dividir os grupos e promover formas de pensamento que são confusas e que não se sustentam pelo bom senso. O espírito Erasto, nesse item, que contribui com a codificação, orienta que devemos ter prudência com as comunicações mediúnicas. Ele diz assim, estudai os médiuns e analisai todas as comunicações que recebeis. Essa orientação ressalta que a análise não deve se limitar apenas ao conteúdo, mas deve também considerar o efeito que a mensagem causa. Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, sempre orientou que o amor e a caridade são sinais mais claros de uma mensagem verdadeira. Se a comunicação não promove o bem, ela precisa ser questionada. Se necessário, rejeitada. Os falsos profetas, conforme a gente estuda nesse capítulo, especificamente no item 11, menciona a orientação do profeta Jeremias, que advertia o povo contra esses falsos profetas que falavam de suas próprias inspirações, afirmando serem a palavra de Deus. O profeta Jeremias, ele ensina que os verdadeiros profetas não precisam de reconhecimento ou de status. Suas ações e sua sinceridade já confirmam a sua missão. Esses ensinamentos são um alerta valioso para que a gente observe não o que as pessoas falam, mas o que elas fazem. Através dos atos e da coerência entre o que fala e o que faz, é que a gente avalia a autenticidade dos que se apresentam como guias ou mensageiros espirituais. Nos dias de hoje, nós vemos exemplos de figuras, e olha que tem tantas, que se dizem profetas ou líderes espirituais, mas que agem em contradição com os ensinamentos do Cristo. O verdadeiro missionário
age com humildade e nunca busca os holofotes para si mesmo. Chico Xavier, por exemplo, foi um profeta da paz e da caridade. Ele ajudou milhares sem esperar retribuição. Para ele, o foco estava no bem que podia fazer e na orientação de que recebia de seu mentor, o Emmanuel, que reforçava sempre a necessidade de fidelidade aos princípios cristãos. O Espiritismo nos ensina que a fé raciocinada é essencial para nos protegermos das falsas comunicações. Conforme esclarece Kardec, o estudo das obras fundamentais do Espiritismo e dos ensinamentos de Jesus nos permite desenvolver o discernimento necessário para avaliarmos as mensagens que recebemos, seja de espíritos, seja de pessoas encarnadas. Não devemos aceitar qualquer comunicação de maneira passiva, mas analisar se essa mensagem traz orientações para o bem, se incentiva o amor e se respeita a razão. Emmanuel orienta que uma mensagem verdadeira sempre trará conforto e elevação moral a quem recebe. Essa regra de avaliação simples nos ajuda a identificar se o espírito comunicante é realmente de luz. Podemos ainda aplicar essa análise em situações do nosso cotidiano, como nas redes sociais, onde surgem profetas, ensinamentos que muitas vezes buscam fama ou promover ideias superficiais sobre a espiritualidade. Por isso, o estudo do Espiritismo e do Evangelho de Jesus é nossa melhor defesa e uma poderosa ferramenta para que a gente aprimore o nosso poder de reflexão. Por fim, um ponto essencial que precisa ser trabalhado em cada um de nós é a reforma íntima. Esse processo é a prática de transformar nossos sentimentos, ações e pensamentos para que reflitam os ensinamentos de Jesus. Emmanuel e Chico Xavier lembravam constantemente que sem a mudança interior corremos o risco de sermos facilmente influenciados por falsas promessas ou, pior, por atalhos espirituais que não são verdadeiros. Não existe atalho. A gente precisa trabalhar de forma perseverante na nossa reforma íntima. A reforma íntima nos fortalece e nos aproxima dos verdadeiros ensinamentos cristãos. Não precisa de grandes transformações da noite para o dia. Cada passo, por menor que seja, já representa progresso. Começar hoje com o que somos e com o que conseguimos fazer já é o suficiente. O espírito Joana de Ângeles, que é mentora do Divaldo Franco, afirma que é pelo autoconhecimento e pela transformação íntima que nos tornamos mais aptos a ouvir e entender as verdadeiras vozes espirituais. Afinal, quanto mais harmonia temos em nossa mente e coração, mais nos sintonizamos com os espíritos de luz. Então, para que a gente conclua essa nossa reflexão, esse nosso esquenta de segunda, os falsos profetas, tanto na erraticidade, ou seja, desencarnados entre uma encarnação e outra, quanto os encarnados aqui, como nós, sempre existiram e existirão. Mas a doutrina espírita nos oferece ferramentas para identificá-los. O estudo das obras de Allan Kardec, o exame criterioso das mensagens e o esforço da nossa transformação moral nos garantem segurança espiritual. Que possamos, assim, seguir o exemplo dos verdadeiros profetas, como, por exemplo, Chico Xavier, trabalhando sempre pelo bem e pela verdade, com humildade e amor ao próximo. E lembremos que o verdadeiro ensinamento é aquele que fortalece e eleva, promovendo a paz e a caridade, tal como nos ensinou Jesus.
Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu espero que vocês leiam esse trecho do Evangelho, capítulo 21, itens 10 e 11, os falsos profetas da erraticidade, e Jeremias e os falsos profetas. E nos encontramos na quarta-feira, na nossa live do Evangelho no Lar, no Instagram e no YouTube do Mensagens Catecistas. Fiquem todos com Deus e até lá.